o tempo está para lá de seco, não é verdade? Tempo seco, claro, acaba refletindo diretamente na nossa pele e isso é perigoso. Nós temos o prazer de receber hoje o Dr. Messias Matei, dermatologista, e exatamente para a gente conversar a respeito de uma coisa séria, que são as doenças de pele causadas exatamente pelo tempo seco. Dr. Messias, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Abre Aspas. Este tempo acaba revelando aí um problema muito sério que são essas doenças. E os cuidados, na verdade, devem ser tomados bem antes e sempre. É por aí mesmo? Sim, bom dia, Glauco, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E realmente esse tempo seco, ele causa algumas alterações na pele, devido à própria secura do ar e também aos hábitos do banho mais quente, mais demorado. E esse ressecamento que provoca na pele, ele é um fator predisponente para algumas doenças que acabam sendo mais frequentes no inverno, como, por exemplo, a dermatite seborreica, a dermatite atópica, a psoríase, por exemplo, e a ictiose. São doenças mais comuns, assim, que pioram ou se agravam nesse período de inverno. Perfeito. E doutor, como é que a gente pode distinguir principalmente quando a gente precisa de um tratamento dermatológico mesmo? Olha, isso aqui é uma doença dermatológica, ou às vezes a gente pode ter um tratamento mais em casa, seja com um hidratante ou com uma alimentação saudável. Qual que é a diferença entre um sintoma mais leve e um sintoma que vai precisar de tratamento de um dermatologista? Então, quando essas alterações todo mundo sofre, né, no inverno devido a esses hábitos e à temperatura, quando ela provoca alterações leves, a gente consegue controlar com determinadas medidas preventivas e tratativas mesmo, que são, em geral, os cuidados com o banho. O banho ele não pode ser muito quente nem muito demorado, porque o calor, a água quente, ela facilita a emulsão das gorduras e você resseca mais a pele ainda. Né? O sabonete usado nos banhos, ele deve ser um sabonete hidratante, não um sabonete comum, e muito menos um sabonete antisséptico, aquele que é usado para ferimentos, né? Muitas pessoas agora em época de Covid acham que tem benefício se você usar um sabonete antisséptico na pele, e isso, pelo contrário, provoca um ressecamento maior ainda e a quebra da barreira hidrolipídica, que ela tem uma série de fatores de proteção para a nossa saúde, né? Então a quebra dessa barreira lipídica, ela abre a guarda para algumas doenças. E aí você tomando essas medidas preventivas, você consegue controlar quando ela não é uma doença estabelecida, são apenas sintomas leves, só os cuidados com o banho, não usar bucha é importante, porque a bucha ela resseca mais ainda. O banho não muito demorado, mais para morno, o sabonete hidratante e principalmente o hidratante pós-banho. Esse hábito diário faz com que as pessoas tenham menos problemas de pele e que essas doenças não se manifestem de forma muito grave, né? Lembrar que os hidratantes são diferentes em áreas oleosas, como a face e o tórax, em relação às áreas do corpo em geral, que a pele é mais seca. Então a gente usa produtos à base de creme, enquanto nas áreas oleosas, como na face e no tórax, tanto anterior quanto posterior, nós usamos hidratantes oil-free, ou seja, livre de óleo, livre de oleosidade, que promovem a hidratação sem dar um excesso de oleosidade para não provocar uma erupção em forma de acne, que a gente fala que é pelo uso inadequado do hidratante corporal em áreas oleosas. Isso só já dá uma boa melhorada no geral, além da alimentação que a gente pode abordar, porém, quando as lesões, apesar disso, elas se manifestam de forma a incomodar o paciente, a provocar lesões mesmo, com prurido e com ferimentos, é fundamental o tratamento medicamentoso das doenças. Perfeito. E sempre também fundamental procurar um especialista, né, doutor? Sim. Procurar um médico confirmado. E como você já falou, a gente já teve até um breve relato do nosso meteorologista Caio Souza falando: não vamos esquecer de tomar bastante água, o Glauco sempre relembra, de alimentar as crianças, os mais velhos, também hidratar sempre os animais, os pets, mas enfim, qual a importância dessa alimentação saudável, dessa rotina saudável? A gente viu no ano passado o inverno que estava seco e muito diferente, muito quente. Também tem uma zona aí que tem que se preocupar com alimentação, sol e exercício físico, basicamente isso? Sim, não, tem que se preocupar com exercício físico, alimentação e com esses cuidados gerais que a gente estava dizendo.
O fato da hidratação é fundamental, porque no inverno a gente não sente tanta sede quanto no verão. Porém, a água é fundamental para o metabolismo do organismo e para a prevenção da própria ressecamento da pele. Porque, como eu falo para os meus pacientes, como a gente hidrata a pele? Tomando água. A água vai para o corpo e vai para a pele. Se ele tem aquele hábito do banho quente demorado com bucha, e ele tira aquela camada oleosa da pele natural, que é uma proteção, aquela água que ele toma, ela chega na pele e ela evapora. Porque aquela camada oleosa, ela faz como que um manto protetor que impede o ressecamento da pele. Então a hidratação é fundamental. Às vezes as pessoas não sentem sede, então a gente tem que se policiar para tomar no mínimo 2 litros de água por dia. E se a pessoa tem dificuldades em ficar tomando água, ela pode distribuir metade em chá gelado, por exemplo, e metade em água. E isso facilita e torna mais prazeroso o hábito. E em relação à alimentação, a gente deve priorizar também alimentações ricas em frutas, verduras e legumes, da onde nosso organismo consegue tirar as vitaminas e os minerais, e os antioxidantes, né, que são substâncias que eliminam ou anulam os radicais livres, que são moléculas que provocam o envelhecimento da pele, assim como do organismo inteiro. Doutor Messias, aqui em talvez poucos países no mundo a frase seja tão perfeita quanto de médico e louco todo mundo tem um pouco. Sim, e um pouco mais que os outros. Exatamente. E no caso do Brasil também uma outra coisa que prolifera, como sempre faz parte da nossa cultura, é que todo mundo tem uma receita mágica para fazer alguma coisa. O que nós estamos falando aqui é a respeito de doenças, de uma patologia. O Douglas já lembrou muito bem que sempre tem que se procurar um profissional. Sim. Mas, especificamente no caso do inverno, pouca água e tal, há de se ter, eu quero ratificar bem isso, porque a gente teve casos aqui já, ratificar bem isso. É imprescindível se estabelecer uma diferença muito grande de uma pele seca com uma doença na pele. Sim. Quando isso pode ser caracterizado e a partir de que momento a pessoa deve se preocupar efetivamente em procurar um médico e não ouvir a vizinha que sabe da cabeleireira do amigo Sim. do cara que corta o cabelo do cachorro dela, que fez aquilo lá. Que momento isso, o que deve se estar atento? Sim, vamos falar sobre isso. Inclusive, também alertar que essas medidas caseiras e essas receitas da vizinha e da amiga, normalmente elas também causam problemas, né? Algumas usam limão, por exemplo, e o limão, ele no sol, ele queima e às vezes chega a formar queimaduras sérias com bolha e até sair a pele totalmente. Então, cuidado com as receitas caseiras, e o que a gente deve tomar... ficar alerta seria o seguinte: quando é um ressecamento simples, a pele ela fica um pouco esbranquiçada, esfarelando apenas, e não traz sintomas muito importantes, mas você percebe que ela está um pouco esfarelando, ela está ressecada. Quando isso começa a ficar exagerado, começam a aparecer lesões na pele. Então, por exemplo, a dermatite atópica, que atinge mais crianças e adolescentes, mas também pode atingir adultos, ela é mais comum nas flexuras dos membros, que seria a parte onde você flexiona, na parte interna do cotovelo, na parte atrás dos joelhos, por exemplo, flexura das nádegas, flexura do pescoço. Então essa é uma alergia que começa a aparecer lesões nessas regiões. Então seria importante realmente procurar um dermatologista, porque todos os problemas, a solução dos problemas passa principalmente pela eliminação da causa daquele problema, dos fatores predisponentes. Então, além dessas medidas de hidratação, da alimentação, existem também as medidas medicamentosas que o dermatologista vai prescrever para não deixar que essa doença se agrave e vire uma bola de neve, porque o fator predisponente de inverno persiste. E, doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui hoje, que está muito bacana, o inverno também tem características de verão, um exemplo como o sol. O sol não acaba durante o inverno. Então também eu queria que o senhor ressaltasse que outras medidas com a pele que nós tomamos durante, principalmente o verão, como o uso de protetor solar, o inverno também tem características de sol forte. Então ainda é importante continuar, por exemplo, além de se hidratar, também passando filtro solar, evitar a exposição ao sol nos horários de pico, também é muito importante seguir por esse caminho? Sim, é importante. Essa parte do sol, ela tem também uma contradição, porque em termos de pandemia de coronavírus, a gente sabe que a vitamina D é fundamental que ela esteja um pouco acima do normal, mas não muito acima, porque ela também pode ser tóxica, porque todas as vitaminas são prejudiciais na falta ou no excesso. Só que a vitamina D, ela é produzida na pele, ela é
vamos dizer, ativada na pele pela radiação solar, UVB, que é mais comum no horário crítico de envelhecimento da pele, que é o das 10 ao meio-dia, ou melhor, às 2 da tarde. Esse horário é rico em vitamina D, porém é bom deixar bem claro que 10 a 15 minutos de sol nesse período é o suficiente para a regularização da vitamina D. E também que não precisa ser no rosto, por exemplo, onde algumas pessoas têm melasma, estão preocupadas com o envelhecimento da pele, então ela pode ser no corpo. E lembrar que a exposição solar, mesmo com a nossa roupa comum, por exemplo, uma roupa de tecido comum, uma camiseta, protege 30% apenas do ultravioleta, ou tecidos mais fechados, como tramas fechadas como o algodão, pode proteger até 50%. Então só o fato de se expor ao sol, mesmo com roupa, mesmo com filtro solar na face, você já está produzindo uma vitamina D suficiente para isso. E também lembrar que o sol, nós estamos no Brasil, né? E o Brasil, o verão é o ano inteiro, né? A gente passa, como foi comentado há pouco, um inverno quentíssimo e às vezes um verão de cobertor. Ou seja, o filtro solar é uma coisa que é fundamental ser usada no dia a dia e, de preferência, assim, saber que as pessoas de pele mais clara usam fatores mais altos, a partir de 60 ou até 60, ou até, hoje temos até 99. E pessoas que são mais morenas, que têm uma capacidade de bronzeamento maior, que qualquer exposição solar ela já bronzeia, ela tem um filtro solar natural. Então ela não precisa usar esses fatores tão altos, mas é importante que use também para evitar o exagero do sol que provoca o envelhecimento e outros tantos problemas. Pois é, doutor Messias, mais uma vez a conclusão disso tudo é bom senso. Sim. Tenha bom senso, tenha medidas para fazer as coisas. Doutor, nós agradecemos muito a sua presença e eu quero lembrar você que nos acompanhou nessa entrevista, que nós recebemos o doutor Messias Mattei aqui no nosso estúdio e todos os protocolos sanitários são respeitados, daí a entrevista poder ser efetuada sem máscara. Existe o distanciamento e todos os protocolos respeitados. Doutor Messias, mais uma vez, nosso muito obrigado. Seria assunto para a gente conversar aqui o dia inteiro, mas esperamos que o senhor possa voltar mais vezes aqui para ir esclarecendo. Mas fica aí a mensagem do bom senso é imprescindível, né? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, é um prazer estar de novo com vocês. Estarei novamente assim que for convidado. Foi um grande prazer.